pecados eram perdoados, ficavam perdoados. Aí Paulo, a gente podia olhar nas mensagens de Paulo, as cartas de Paulo, que, como em Efésios 1:7, quando ele derramou seu sangue para a remissão dos pecados, e ele fala em Atos também 13, fala a mesma coisa do que Pedro, que para os judeus, que eles tinham que se arrepender dos seus pecados para a salvação, e a redenção, que há redenção, sangue. Atos 14:15, vamos olhar para isso. Atos 14:15, quando ele disse assim: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, a idolatria, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Eles tinham que mudar, eles tinham que se arrepender das suas vidas. E 2 Coríntios 5, é muito forte esse texto mostrando o que é o Evangelho que nós temos que anunciar até os confins da terra. 2 Coríntios 5:14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus Cristo tomou sobre si nosso pecado. E quando nós cremos, quando nós arrependemos dos nossos pecados, ele nos dá a sua justiça. É isso que esse texto está dizendo. Essa é a nossa mensagem. Essa é a transformação que acontece. É uma transformação profunda na vida de cada um, que nos torna nova criatura. Irmãos, Jesus falou muito sobre o Evangelho e também falou muito sobre o reino de Deus. Em Mateus 24:14, vou precisar correr. Eu tenho até que horas? 6 horas? Tá bom. Mateus 24:14, Jesus fala do Evangelho e do reino. Então, ele combina as duas palavras, o Evangelho do reino, e depois ele volta a falar muito. Se nós vamos falar para as pessoas ao redor do mundo como guardar o que Jesus ensinou, nós precisamos entender um pouco sobre o reino, algo que Jesus muitas vezes falou. Agora, há muitas pessoas que estão, ao meu ver, confundindo um pouco o que é o reino de Deus. Eu tive que dar uns estudos sobre isso durante uma semana lá em São Paulo, uns 2 anos atrás. Então, eu percebi que eu também senti muita insegurança nisso, mas pelo menos eu cresci, né? Eu preparei alguns meses e eu cresci um pouco. Eu descobri uma coisa, que o reino não é separado do Evangelho. O reino existe onde o rei está. Então, não vamos expandir o reino se não levamos o rei. E o reino está dentro das pessoas. Então, o reino está dentro das pessoas onde Jesus está. Então, isto é o reino de Deus. São inseparáveis. Em Marcos, no primeiro capítulo, Jesus disse assim, Marcos 1:14.
Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está vendo? É a mesma mensagem. É ligado, é casado, não é separado. Não é possível pregar o reino sem pregar o Evangelho. Não é possível pregar o reino sem falar de arrependimento, de pecado, de vidas transformadas. Então, isso está acontecendo em nossos dias, esta separação. Em Lucas 17, 20 e 21, esse é um texto que eu notei esses dias, eu achei interessante, uma nota aqui de homilete, de hermenêutica, Lucas 17, 20 a 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Quem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o comentarista que eu li, acho que foi Stott, ele disse que esta palavra no grego, dentro, não é assim, não é só a possibilidade de estar dentro de cada pessoa, mas que é no meio de vós. Pode ser coletivo. É quando Jesus está lá, então o reino está, porque o rei está no meio deles. Bem, é uma coisa que vocês podem verificar. E a entrada do reino é quem tem compromisso com o rei e tem fé no rei. É quem nasceu de novo, João 3,3, ele diz assim, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lucas 9,62, ele disse, para entrar no reino, para servir no reino, não pode olhar para trás. Ele disse que quem é humilde de coração, vai ver o reino de Deus. E tem outros e outros lugares que fala sobre o reino. Mas o reino é uma coisa que mostra que um discípulo que já conhece Jesus, que já tem Jesus, que já está servindo o Senhor, ele é a manifestação do reino aqui. E se tentamos levar coisas que não são ligadas com ele, com o Evangelho que ele nos deu para nós, com a salvação, perdão, nós estaremos fazendo boas coisas, mas não estaremos fazendo aquela diferença que o Senhor quer, que quando Ele falou na grande comissão, de ir e anunciar, fazer discípulos, ensinando tudo que Jesus ensinou. Aí também o reino cresce, Marcos 4, é como semente. Isso tem acontecido, não é, irmãos? O reino cresce. É como assim, fogo que pega. Um semente pequenininho e logo tem uma árvore. Então isso é uma característica desse reino que Jesus ensinou. E também o reino está presente e futuro. Ele disse em João 18, 36, ele disse assim, João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o reino é bem maior, né, de tudo que a gente pode ver que ele falou sobre o reino aqui, mas afinal o reino dele é universo. Eu recebi um e-mail esse dia, eu mandei para algumas pessoas, que mostra que nossa terra é como assim, um grão de areia, em comparação de outros planetas, outros universos, outros sóis. Nós somos tão pequenininhos e Ele é rei sobre todo esse universo, tudo que foi criado, graças a Deus. E também em Marcos 13, um texto maravilhoso aqui, sobre o reino de Deus, terminando esta parte, Marcos 13, 24. Ele disse assim:
Para adquirir este DVD, acesse www.gospelnews.tv, a TV que leva a verdadeira palavra de Deus até você.